Olá, aqui é o professor Felipe Guerra e sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso de todas as semanas. Se você já me acompanha há mais tempo, sabe que desde o ano passado a gente está tendo lives todas as segundas-feiras, abordando aí os mais diversos temas e assuntos do universo contábil e tributário. E se você é novo por aqui, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Todos os dias são publicados conteúdos técnicos. Para vocês terem uma ideia, toda semana são mais de 10 vídeos técnicos tratando aí desses diversos assuntos relacionados à nossa área, nossa profissão tão amada, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E nessa aula de hoje, nessa live de hoje, eu decidi falar de um tema que é muito pedido por vocês, que é o ICMS, tá? Claramente, o ICMS ele é um dos tributos mais complexos do nosso país e muitos profissionais da contabilidade, da área tributária, têm dificuldade na sua apuração, no entendimento das suas regras, na sua aplicação prática. E o objetivo dessa aula de hoje é te dar caminhos para que você possa definitivamente aprender ICMS. E aí, para que isso possa acontecer, eu estruturei aqui um mapa mental onde eu vou explicar para vocês quais são os erros mais frequentes que as pessoas cometem quando vão estudar o ICMS, e isso acaba comprometendo absurdamente a sua absorção, o seu aprendizado, qual é a forma correta de se estudar, qual é a estrutura correta que você deve obedecer, e vou te dar caminhos práticos para que você possa, enfim, e de forma definitiva, aprender o ICMS. Lembrando que não quer dizer aqui que eu vá apresentar nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita milagrosa que vá fazer com que você aprenda sem estudar. Não, eu nem acredito nesse tipo de coisa, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que ter método, você vai ter que ter estratégia, processo, e é isso que eu vou mostrar para você. Qual o caminho que você tem que percorrer. Mas jamais esse caminho vai substituir o seu trabalho duro, o seu esforço, a sua dedicação em aprender, em dominar esse tributo e a área fiscal em si, tá? Então, para que nós possamos começar, antes mesmo de nós começarmos, já clica no botãozinho de compartilhar aí, convida os amigos, convida os colegas que vocês sabem que precisam aprender mais da área fiscal, que precisam aprender mais de ICMS. Eu vou dar alguns minutinhos aí para que vocês possam fazer esse convite, tá? Então, enquanto vocês estão aí convidando o pessoal, eu vou dar só alguns avisos importantes. Esse mapa mental que eu vou utilizar aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês colocando o link na minha bio, tá? Vou falar aqui com o pessoal da minha equipe, a gente vai colocar o link na bio para que você possa fazer o download desse mapa mental. Se você já está recebendo os meus e-mails, se você já recebe os meus e-mails, você não precisa se preocupar porque eu vou mandar no e-mail, tá? Vocês não precisam me mandar nenhuma mensagem pedindo para cadastrar e-mail, não. Fiquem tranquilos. Quem já recebe os meus e-mails vai receber lá. Quem não recebe meus e-mails pode fazer o download clicando no link que eu vou deixar na minha bio, tá certo? Então, não se preocupem, o material está à disposição de vocês, vai estar à disposição de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, de cara nós sabemos que o ICMS ele é um tributo complexo, tá, pessoal? Isso não tem como a gente dizer que não, visto que nós temos a sua previsão constitucional lá no artigo 155, que trouxe todas as diretrizes que deveriam ser seguidas pelos estados, mas que com o passar dos anos e com a possibilidade prevista pela Constituição dos estados instituírem e cobrarem o ICMS, acabou que muitos regulamentos surgiram, muitas regras surgiram, e hoje, em termos doutrinários, eu, enquanto tributarista, e muitos outros também, consideram o ICMS o segundo tributo mais complexo do país, perdendo apenas para o imposto de renda das pessoas jurídicas. Mas, em matéria operacional, em matéria de execução, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para vocês que o ICMS é o tributo mais complexo do país. Porém, pessoal, apesar de toda essa complexidade, existem, meios, formas para que você possa estudar, absorver e aprender de maneira mais prática o ICMS. E assim,
a maioria das pessoas que tem problemas com o entendimento e a aplicação do ICMS, isso se dá muito pelo seu histórico. Por quê? Porque essas pessoas, como eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, caem no setor fiscal de paraquedas, não têm uma preparação prévia, não têm uma boa base de conhecimento de tributos e o resultado disso, o reflexo disso, a consequência é que eles não conseguem entender as diversas aplicações do ICMS, tá? E aqui eu separei aquilo que eu considero os erros mais frequentes de quem está começando a estudar, está começando a aprender sobre o ICMS, tá? Então, assim, o primeiro erro frequente é de tentar estudar o ICMS somente pelo regulamento do ICMS. Pessoal, eu vou explicar para vocês, vou mostrar isso para vocês na prática, que existe uma hierarquia normativa que precisa ser obedecida. Muita gente fala, professor, mas no meu estado o ICMS é diferente, mas no meu estado o ICMS é assim, no meu estado o ICMS é assado. Ora, pessoal, existem sim particularidades nas várias unidades da federação do nosso país. Nosso país é muito grande, possui particularidades nas suas regiões. No entanto, é importante a gente deixar claro, estabelecer desde um primeiro momento, que nós somos uma república federativa. E por sermos uma república federativa, nós temos a União, principalmente em matéria tributária, através da Constituição Federal, como o grande pilar do nosso sistema tributário. E o ICMS ele está previsto na Constituição, no artigo 155, que eu vou falar mais para vocês aqui para frente. Então, os demais estudos a respeito do ICMS, eles devem obedecer aquilo que diz a sua matriz constitucional e aquilo que diz a regulamentação complementar. Portanto, não é uma opção do regulamento do teu estado obedecer à Constituição se ele quiser. Não, não é uma opção. Ele não vai fazer isso se ele quiser. Ele tem que obedecer à matriz constitucional. Ele tem que obedecer à regulamentação complementar. Só que, se a gente imaginar aí um funil, tá? Nós temos o seguinte. A matriz constitucional ela é a parte geral, a parte mais densa que vai trazer as informações relacionadas ao ICMS, os princípios, são as principais práticas, os conceitos. Aí a gente vai afunilando para regulamentação complementar, que vai tratar casos mais específicos, e nós temos o regulamento dos estados, que vai ser extremamente pontual para a realidade daquela unidade da federação. Então, quando eu olho para o regulamento do estado, é como se eu estivesse olhando com uma lupa para uma situação, para aplicação prática e específica. Mas eu preciso entender que aquilo que eu estou enxergando naquele momento de maneira individual faz parte de um todo maior. E esse todo, ele começa na sua matriz constitucional, passa pela regulamentação complementar, passa pelos convênios e protocolos, até chegar no regulamento do Estado. E muitas vezes as pessoas tentam estudar o ICMS só pelo regulamento. Só que o regulamento vai ter muitas regras e exceções que não vão te explicar profundamente o porquê de haver a incidência, de não haver a incidência, de haver uma isenção. E essa base você teria que ter de maneira mais profunda. E é interessante porque muitas vezes o pessoal associa ter uma base com teoria e não prática. E que não é verdade, tá, pessoal? Ter uma base e entender da matriz constitucional vai servir muito para aplicação prática. Você entender da regulamentação complementar, entender das regras que estão na Lei Candir, nas suas alterações posteriores, vai trazer para você reflexo prático. Você não pode confundir o fato de ser a essência com ser somente teoria, tá? É uma base que tem aplicação muito prática. E, inclusive, eu afirmo para vocês com absoluta confiança. É muito mais difícil você entender a prática quando você não tem essa base do que quando você tem essa base. Qualquer situação prática que apareça, você tem muita mais tranquilidade, muito mais confiança, porque você já sabe como as peças têm que funcionar. Então imagine, é a mesma coisa de um lançamento contábil. Quando eu entendo o conceito do débito, o conceito do crédito, fazer um lançamento é muito mais fácil. Quando eu pego
um manual de lançamentos contábeis e que lá diz só a conta debitada e creditada, se eu não entender a essência, eu não vou saber o porquê que foi debitado e creditado, tá? Então, estudar somente pelo regulamento do ICMS é um erro. Professor, eu tenho que usar o regulamento? Claro, óbvio, tem sim, mas não somente ele. Tem que começar pela matriz constitucional, tem que entender da regulamentação complementar até chegar no regulamento do ICMS. Outro erro muito frequente é não entender efetivamente as operações. Muitas vezes as pessoas querem respostas prontas e rápidas, sem levar em consideração os aspectos que realmente precisam ser levados. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas aqui no Instagram, recebo muitas perguntas nos comentários do YouTube, no WhatsApp, de alunos relacionados ao ICMS. E eu percebo que essas pessoas querem respostas rápidas. E aí muitas vezes, para mim dar a resposta, eu começo a questionar. Eu digo, mas qual é a atividade do remetente? Qual é a atividade do destinatário? Ele é optante pelo Simples? Ele não é? Esse produto, você já consultou a NCM? Ele é tributado pelo ICMS? Existe algum convênio? E as pessoas ficam, professor, isso tudo aí eu não sei responder não. Poxa, eu preciso entender efetivamente as operações que estão sendo praticadas para que eu possa ter as respostas corretas. Eu não posso ficar me prendendo somente a respostas rápidas. Não vai ter receitinha de bolo, não vai ter, vai ser sempre isso, vai ser sempre aquilo. Não. Você precisa ter essa noção do entendimento geral da operação, uma visão macro do processo, para que você possa ir buscando e desenhando as soluções com base nas operações praticadas por cada tipo de cliente. Um outro erro muito frequente é acreditar que aquilo que está no regulamento do ICMS é verdade única, absoluta e inquestionável, tá, pessoal? Não é incomum que depois de eu ministrar aulas de ICMS, apresentando a base, apresentando os conceitos iniciais, apresentando a prática, as pessoas cheguem para mim e digam assim, professor, mas aqui no meu estado não funciona assim. E aí eu respondo sempre, mas isso que eu te ensinei, quem está dizendo não sou eu. Quem determinou que fosse dessa forma foi a Constituição, foi a regulamentação complementar. Se a cobrança que está sendo feita pelo teu estado diverge disso, essa cobrança ela é inconstitucional, ela não está correta. Não é porque o teu estado cobra que aquilo é inquestionável, tá, pessoal? Os estados, as unidades federadas, elas acabam cometendo alguns excessos na cobrança do tributo e, consequentemente, o contribuinte muitas vezes acaba pagando tributo indevidamente, pagando tributo a maior, exatamente porque o regulamento é tratado como algo completamente inquestionável. Não, eu gosto muito de seguir aqui o professor Felipe Teixeira, que, como vocês sabem, é meu parceiro, é professor comigo em outros cursos, que ele é advogado, ele diz muito que o contribuinte ele tem que buscar a resposta na legislação como um todo. Não é aquilo que é cobrado pelo fisco, único, exclusivamente, é a lei e ponto final, é inquestionável. Não. O contribuinte tem as soluções de consultas a seu favor, tem os julgados, ele tem que buscar alternativas, obviamente legais e lícitas, para poder diminuir sua carga tributária de forma legal, para poder buscar soluções para os entraves e para os problemas que ele não consegue encontrar de forma normal e pelos procedimentos padrões, seguindo o que o regulamento diz, tá? E outro erro muito comum é as pessoas saírem tentando ler e entender todos os regulamentos de todos os estados. Pessoal, isso é loucura, tá? Se eu pegar só o regulamento do ICMS do estado do Ceará, nós temos mais de 500 páginas. Se a gente pegar os regulamentos dos ICMS dos outros estados aí, são muitas páginas também. Se você tentar assim, eu vou ler tudo, vou estudar tudo, vou entender de todos, você vai ficar novo, bem novinho, você vai ficar louco. Eu quero, inclusive, que você comente aqui embaixo no YouTube quantas páginas tem o regulamento do ICMS do seu estado, tá? Então, assim, pessoal, é loucura. Não tem como você querer estudar todos os regulamentos e entender tudo. O que eu quero te convidar, que você possa entender que é a forma correta de estudar, é que existe uma base, que essa base vai ser aplicável a 80% das situações. Lembra do teorema de Pareto, 80-20? Ou seja,
20% da legislação, que aí eu posso dizer que seria a parte da matriz constitucional e a parte da regulamentação complementar, vai representar 80% dos casos da aplicação do ICMS. Então percebam, será que não seria um grande diferencial para a tua carreira profissional conseguir resolver 80% das situações que chegam para você de ICMS? Então, pessoal, é exatamente isso, tá? Que estudar a forma correta vai lhe proporcionar o conhecimento base, que ele é fundamental para que você possa resolver a absurda maioria das situações que vão aparecer no seu dia a dia, tá? Então, pessoal, esses são aqueles que eu considero os erros mais frequentes quando o profissional, seja ele um iniciante ou seja alguém que já atua na área fiscal, comete no momento de tentar aprender o ICMS. Agora, eu vou explicar para vocês sobre a forma correta de se fazer isso, tá? Primeira coisa que você precisa para que você possa turbinar aí os teus conhecimentos a respeito do ICMS, na forma correta de se estudar, é que você primeiro deve conhecer os princípios da legislação tributária. Professor, que princípios são esses? Você precisa conhecer quais são os atos legais e os princípios do direito tributário. E aí, dentro desses princípios do direito tributário, nós temos alguns que a gente vai estudar aqui agora, tá? Bom, então são atos legais: a Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis complementares, os convênios e tratados internacionais, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções do Senado Federal, os decretos do Poder Executivo, as portarias. Então, tudo isso aqui, você tem que entender o que é cada ato legal desse, quais são os princípios do direito tributário, da anterioridade, do não confisco. Então, existem alguns princípios do direito tributário e existem alguns atos legais que eles precisam ser a base do teu estudo do ICMS. Sim, é isso mesmo. Você vai ter que entender sobre isso para poder conseguir compreender de maneira assertiva o ICMS. Você também vai ter que entender sobre o conceito e a classificação dos tributos. Aonde eu tenho o conceito dos tributos, que está lá previsto no artigo 3º do CTN, que divide o tributo em impostos, taxas e contribuições, e nós temos as classificações dos tributos, que eles podem ser classificados em direto, indireto, adicional, progressivo, regressivo, fixo, proporcional, real. Inclusive, aqui no YouTube nós temos uma aula só sobre classificação dos tributos que está disponível aí para vocês, tá? Onde eu abordo exatamente todas essas classificações. Então, você precisa entender sobre os atos legais e os princípios do direito tributário. Você também vai precisar entender sobre os regimes de apuração. Ou seja, você vai ter que entender o que é um regime cumulativo, de forma clara, precisa. Tem muito profissional da área fiscal que não consegue diferenciar para mim, de maneira clara, o que é o regime cumulativo e o que é o regime não cumulativo. Então você vai precisar saber disso, tá? Você vai precisar entender bem. Outra coisa, você também tem que entender da legislação do ICMS. E aqui entra, eu preciso entender que existe uma matriz constitucional para o ICMS. Essa matriz constitucional está lá no artigo 155 da Constituição. Depois, eu tenho que entender que existe uma regulamentação complementar. Nós temos a Lei Complementar 87 de 1996, com todas as suas alterações posteriores, que é a Lei Candir. Então ela vai trazer diversas regras, diversas disposições que vão dar base aos nossos estudos de ICMS. Você vai ter que entender de convênios e protocolos, vai ter que entender sobre os convênios que tratam da substituição tributária, convênios que tratam da redução de base de cálculo, de incentivos e benefícios fiscais, para depois você entender da legislação estadual. Então percebam que a gente começou para estudar de forma correta o ICMS, tendo que conhecer os princípios da legislação tributária. Depois de entender esses princípios da legislação tributária, foi que eu parti para entender mais do ICMS. E seguindo essa estrutura lógica, seguindo essa forma correta, saindo da matriz constitucional e chegando até a legislação do meu estado, até o regulamento do ICMS do meu estado.
Só que entender sobre isso aqui não vai te garantir conhecimento perfeito, profundo e definitivo a respeito do ICMS. Por quê? Porque tem alguns conhecimentos adicionais que você vai precisar ter. Que conhecimentos adicionais são esses? Conhecimentos a respeito de documentos fiscais eletrônicos e de classificações fiscais. E aí, quando a gente fala de documentos fiscais eletrônicos, eu tenho que entender de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico e uma ramificação dele, que é o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. Você tem que entender de bilhete de passagem eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônica. Ah, professor, até de nota fiscal de serviço? Sim. Ora, existem diferenças aí na cobrança entre momentos que se cobra só o ICMS, momentos que se cobra só o ISS, momentos em que se cobra os dois. Então, eles são mutuamente excludentes. Eu preciso entender sobre isso. Então, são necessários conhecimentos adicionais aí a respeito dos documentos eletrônicos. Eu vou precisar também entender de classificação fiscal de mercadorias. E aí eu divido essa classificação fiscal de mercadorias em dois momentos. Entre a etapa gerencial do processo, que é quando eu vou fazer a definição do NCM do produto, eu vou fazer a classificação de tipo de item daquela mercadoria, eu vou determinar qual é o gênero do produto. Então essas classificações são de caráter gerencial. E elas, de caráter gerencial, são quem comandam as classificações de natureza fiscal. Onde eu vou classificar qual é o CST do produto, qual é o CFOP dessa mercadoria, o Código Fiscal de Operações e Prestações. É interessante que quando eu falo de CST, eu aprofundo muito na parte da legislação do ICMS. Por quê? Porque nós temos produtos que são tributados integralmente. Então essa tributação integralmente é com base na regra maior do ICMS, que é o princípio da não cumulatividade. Mas eu tenho produtos onde o ICMS é tributado e com cobrança da substituição tributária. E aí eu preciso entender da substituição tributária para entender quem é o contribuinte substituto, quem são os contribuintes substituídos. Então tudo isso vai partir do meu conhecimento. Então percebam que, para mim classificar a CST, eu preciso ter conhecimento prévio do ICMS. Muita gente me manda mensagem e diz assim, professor, me dá uma planilhazinha aí de correlação CST e CFOP. E isso cai exatamente naquele erro que eu falei lá no início, de muitas vezes os profissionais não quererem aprofundar no estudo e no entendimento da operação que está sendo praticada. Então, como ele não quer entrar profundamente e entender a operação que está sendo praticada, então ele quer a fórmula pronta, a receita pronta. E apesar de existirem, tá, algumas planilhas, algumas coisas que a gente sempre fornece aos nossos alunos, não é isso que eu quero te proporcionar. Eu quero que você entenda. É a lei, teorema de Pareto, 80-20. Então eu quero te dar 20% de conhecimento a respeito da legislação que vai servir para que você entenda 80% das operações do ICMS. E aí também nós temos o SEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, que você também vai ter que conhecer. E aí para isso você vai ter que entender sobre substituição tributária, conceito de contribuinte, de responsável, conceito de contribuinte substituto, substituído, contribuinte de fato, contribuinte de direito, que podem parecer conceitos teóricos, mas que vão fazer toda a diferença na tua apuração e na tua prática, no dia a dia mesmo, tá? E aí, pessoal, tendo trago aqui para vocês essas situações, né, essas possibilidades aqui, no que diz respeito ao ICMS, então, a gente viu quais são os erros frequentes no momento de se estudar o ICMS, tá? Que acabam comprometendo para que você tenha um conhecimento técnico mais forte, mais sólido a respeito desse tributo. Nós temos os caminhos da forma correta de se estudar, entendendo sobre os conhecimentos e os princípios da legislação tributária, tá? Os princípios da legislação tributária, onde eu vou entender sobre atos legais, sobre princípios. Nós temos a parte que diz respeito a entender da legislação do ICMS, tá? E aí eu tenho que entender sobre
matriz constitucional, regulamentação complementar, convênios e protocolos. Nós temos a parte dos conhecimentos adicionais, que foram os que eu falei para vocês, de documentos fiscais e classificação fiscal de mercadorias. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a prática do ICMS, tá? E essa prática do ICMS, ela vai servir para você que já trabalha na área, vai servir para você que ainda não trabalha na área, e eu vou dar os caminhos para você que deseja definitivamente dominar o setor fiscal, tá? Então, para você que já trabalha na área, qual que é a tua missão? A tua missão vai ser aliar teoria e prática para não se tornar somente o operador da área fiscal. Então, se você trabalha na área, já está ali apurando o ICMS, apurando as guias dos tributos, fazendo SPED fiscal, enviando obrigação, analisando nota fiscal. Se você é esse profissional que já trabalha na área fiscal, o que você precisa agora é ter uma boa base de conhecimento para que você possa aliar a teoria e a prática. Entendendo exatamente por que os cálculos são feitos daquela forma, por que o tributo está incidindo sobre determinada operação, por que ele não incide sobre determinada operação, por que eu mantenho crédito em determinadas hipóteses, por que eu tenho que estornar crédito em outras. Então, você vai ter que conseguir aliar essa parte teórica à prática se você já trabalha na área fiscal. Se você ainda não trabalha na área fiscal, o que é que você vai precisar fazer? Adquirir uma experiência que simule a prática. Pessoal, nas minhas aulas, eu faço diversos cálculos e provoco os meus alunos para que eles possam fazer cálculos também. E aí muitas vezes as pessoas dizem assim, professor, mas mesmo assim eu não tenho prática. Pessoal, aquilo ali é a prática. Quando você for para o campo de batalha, quando você for para a operação, você vai perceber que é exatamente da mesma forma que será feita. O que você precisa adquirir é confiança, repetição, constância, hábito, para que você possa, quando chegar no momento de fazer na prática, já ter entendido exatamente quais ações você tem que tomar e assim você economiza tempo e ganha velocidade. Então, você precisa executar de forma simulada para associar com as situações práticas. Então, essa é uma tarefa que você tem que fazer repetidas vezes, tá? Repetidas vezes. E nos meus treinamentos eu vou fornecer exatamente essa oportunidade para você, tá, pessoal? Agora, se você quer dominar definitivamente o setor fiscal, eu tenho uma recomendação para você, que é o FAF 3.0, curso de formação em analista fiscal 3.0. Por que eu recomendo tanto esse curso? Tem muita gente que chega para mim e diz, professor, toda aula sua você fala do FAF. Pessoal, eu falo dele porque eu acredito muito naquilo que esse curso é capaz de fazer. Esse curso ele transformou a vida de milhares de profissionais no Brasil todo. Ele fez com que muita gente que não tinha nenhum conhecimento na área fiscal conseguissem aprender, conseguissem dominar e conseguissem ter bons resultados. Mas por que essa metodologia funciona tanto? Porque ele é um treinamento prático. Eu e o professor Marcos Lima demonstramos tudo na prática. Por exemplo, o meu módulo de ICMS tem mais de 40 videoaulas, onde todas as situações eu vou demonstrando na prática, caso por caso, como fazer. É um treinamento muito completo. Por quê? Para vocês terem uma ideia, tá? Só o artigo 155 da Constituição, eu vou comentando o artigo, cada inciso, cada linha, dando exemplos práticos um por um. Eu pego a Lei Candir e destrincho ela inteira. Eu pego a Lei Candir e vou destrinchar ela toda, artigo por artigo, inciso por inciso. Eu faço isso com vários convênios, eu mostro isso, como é que você calcula na prática o ICMS. É um treinamento completamente atualizado. Todas as semanas a gente grava aulas novas, atualiza conteúdo, posta na área de membros para os alunos, para o acesso exclusivo dos alunos. Todas essas lives, tudo que eu faço está lá também disponível. Nós temos um suporte pedagógico extremamente diferenciado, pessoal. Nós respondemos aqui mais de 300 dúvidas por dia. Muitos dos nossos alunos dizem que o nosso suporte é uma verdadeira consultoria. Por quê? Porque nós somos muito preocupados
em manter um canal de comunicação direta com os alunos, que é através do nosso departamento pedagógico, para tirar as suas dúvidas dos cursos. O FAF, ele traz um método testado por mais de 10 mil alunos, um método real que funciona, tá, pessoal? Funciona. Muita gente aplica tudo aquilo que é ensinado no curso e você consegue aproveitar tudo isso mesmo estudando poucas horas por dia. Se você tiver 25 minutos por dia para estudar, já dá para começar, pessoal. Já é um bom começo, já é uma situação favorável, tá? E aí eu gostaria de fazer uma oferta especial para todo mundo que está assistindo aqui essa aula, tá? Eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. O curso de formação em analista fiscal está há 1 ano sem nenhum reajuste. Para quem aí acompanha os meus treinamentos, sabe que recentemente todos os nossos treinamentos passaram por reajuste de preço, mas o FAF não foi reajustado. Então essa vai ser a última turma que eu vou abrir com preço promocional. Hoje ele está custando R$ 997, mas o preço dele vai aumentar em R$ 500. Então é a tua última chance de fazer o curso de formação em analista fiscal com esse preço promocional. Eu vou estar liberando hoje 50 vagas. Só isso, tá, pessoal? Somente 50 vagas com preço promocional, porque como eu já expliquei, todos os cursos passaram por reajuste e ele também vai passar. Então, se você quer fazer sua inscrição, acesse o site www.formaçãoanalistafiscal.com.br, dá uma olhada na página, assiste o vídeo, garante a tua vaga com preço promocional, porque eu quero te encontrar na nossa área exclusiva de alunos, beleza? Conteúdo do FAF, ele é completíssimo. A gente vai estudar introdução à legislação tributária, a gente vai estudar imposto de renda e contribuição social, nós vamos falar sobre Simples Nacional, sobre ICMS de maneira muito profunda. Eu não abri mais aqui esse conteúdo, porque senão essa página ia ficar enorme. Mas ICMS a gente estuda de forma muito profunda. A gente vai falar também sobre PIS e COFINS, ISS, IPI, retenções tributárias, auditorias digitais e reforma tributária. Beleza, pessoal? Então nós temos aí diversos alunos que já fizeram o nosso curso, que recomendam. O nosso trabalho é muito sério e eu quero te convidar a conhecer e a se inscrever. Não perde tempo, tá? Porque senão quando você procurar o curso vai estar R$ 500 mais caro e você vai ficar de fora, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo nessa aula e até mais. Oi, gente, meu nome é Suelen Petrila, eu falo da cidade de Campinas, São Paulo, estado de São Paulo, e eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, da aquisição do curso de analista fiscal 3.0. Então, eu venho de zero conhecimento da área, zero. E quando eu fiquei desempregada em 2018, eu decidi abrir um escritório contábil. E assim, tive a ajuda de muitos professores na época que me apoiou e acreditou na minha causa, né? E me deu muito incentivo. Mas mesmo assim, eu sentia falta de um conhecimento específico no qual eu não tinha por não ter tido experiência na área. Na minha busca diária por conhecimento, né, e através das redes sociais eu conheci o professor Felipe Guerra e foi aí que eu fiquei encantada com a forma com que ele fazia no Instagram e vi que ele disponibilizava cursos. Então resolvi fazer a aquisição e isso aí foi um divisor de águas gigantesco na minha profissão. Eu ainda não finalizei o curso, eu estou fazendo ele ainda, mas assim, o apoio que a gente tem dentro da plataforma, o apoio que a gente tem não só da plataforma em si, mas das pessoas que estão por trás do professor, o professor Marcos Lima também, que é outro grande mestre. Gente, o ensino, a didática, vale muito a pena o conhecimento. E assim, depois que eu fiz o curso, eu tenho muito mais propriedade de falar com os meus clientes e me ajudou pra caramba mesmo. Eu tenho que agradecer demais
esse empenho de vocês, porque eu, desde 2018, que foi quando eu comecei a empreender e abrir o escritório, eu nunca tive contato com tanto conteúdo bacana e com tanta informação que realmente tá ali na nossa rotina, né? Na nossa rotina diária ali do escritório. Meu, é muito legal isso aí. Obrigado mesmo. Vocês são demais e espero aí poder fazer outros cursos que eu sei que vocês têm. E obrigado mesmo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cris, eu sou aluna do professor Felipe Guerra e eu faço o seu curso de formação em analista fiscal 3.0, conhecido também como FAF 3.0. Eu já atuo no setor fiscal e, sabendo que a nossa área passa por constantes mudanças, eu decidi adquirir o curso do professor Felipe Guerra. E pelo fato de eu acompanhar ele em suas redes sociais já há algum tempo e assistir as suas aulas no YouTube, eu me identifiquei bastante com a sua didática. Diante disso, eu escolhi ele para ser a minha referência no setor fiscal, para me manter sempre atualizada. Os cursos são excelentes, devido à estrutura e o apoio pedagógico que não poupam esforços para nos ajudar. Eu prezo muito pela qualidade do meu trabalho e o atendimento para os meus clientes. Então, nesse sentido, o curso tem me ajudado a me manter mais preparada para o mercado. Afinal, nós sabemos que para desempenharmos um bom trabalho, nós precisamos de dedicação e conhecimento. Eu recomendo os cursos do professor Felipe Guerra devido ao seu profissionalismo e todo o seu conhecimento técnico, que ele traduz em seus cursos de forma clara e objetiva. Certamente ele é um profissional de alto gabarito para qualquer um que deseja aprender mais sobre a área fiscal ou se manter atualizado assim como eu. E uma das coisas que eu mais gostei é a disponibilidade de toda a sua equipe para nos atender, praticamente de imediato, e os encontros semanais através de vídeos-aulas para esclarecer tudo em tempo real. E também, é claro, toda a estrutura disponível. E para finalizarmos, se você quer ser um profissional acima da média, você tem que se manter atualizado com as melhores referências. E eu não posso deixar de mencionar aqui também que trata-se de um investimento em nossa carreira. É algo que nos trará uma rentabilidade futura, tá bom? Olá, boa tarde. Eu me chamo Priscila Campos e sou profissional contábil aqui no Rio de Janeiro. Eu já atuo na profissão já tem alguns anos. E como todo bom profissional, nós devemos nos manter constantemente atualizados, né? Na busca pelos melhores cursos, eu sempre percebi uma certa dificuldade com relação à entrega de conhecimento ou de material e me sentia meio que obrigada a fazer um pacote de cursos para que, de alguma forma, um pudesse complementar o outro e eu recebesse o resultado esperado. Daí, mais ou menos 1 ano e meio, eu conheci o professor Felipe Guerra através do Instagram. Passei a seguir o perfil dele, gostei muito, senti muito comprometimento da parte dele com relação aos seus seguidores e alunos, até mesmo com relação ao material que ele entrega de qualidade através de vídeos e workshops. Eu, particularmente, participei de todos os workshops desde então. E aí eu não pensei 2 vezes. Eu fiz um investimento no curso de formação em analista fiscal. Para mim, esse curso foi transformador, foi maravilhoso. Nesse curso, ele ensina de uma maneira bem simples e didática toda a vivência de um profissional da área fiscal e tributária, com muitos exercícios práticos que intensificam mais ainda o teu conhecimento. Eu, de coração, de verdade, eu indico todos os cursos do professor Felipe Guerra para qualquer pessoa que queira se especializar na carreira fiscal e tributária. Os cursos dele são de excelentíssimo nível, completamente atualizados, e você consegue receber de uma forma fácil, prática e segura, porque são através de uma plataforma online. E além do mais, o professor disponibiliza grupos de WhatsApp para você interagir com a turma. Eu estou adorando, eu confesso que eu estou deslumbrada, pretendo fazer mais cursos e eu indico para qualquer pessoa que queira se tornar um especialista fiscal.